O discurso foi todo pautado na importância do Bitcoin, no que o Bitcoin pode representar no futuro, de que os Estados Unidos não vão mais vender Bitcoins, e eu trago uma curiosidade para você. Aí tá uma mina de dinheiro, grandes oportunidades, grandes coisas. Me pareceu que o Trump está muito de olho nessa questão do negócio Bitcoin, da oportunidade. Você tem que entender como, por quê? Porque isso pode trazer simplicidade, isso pode trazer economia, isso pode trazer escala para o seu negócio. Ok, show no ar, muito bem-vindo mais uma terça-noite aqui com você. É sempre um prazer poder estar com você aqui já desde já. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você tenha para falar, qualquer coisa que você tenha para complementar, qualquer reclamação, enfim, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer conversar com você aqui embaixo, tá? Hoje a gente vai falar sobre várias coisas. A gente vai ter notícias, a gente vai ter oportunidades, a gente vai ter um conceito. Hoje a gente vai... Nosso programa está pautado nos ciclos do mercado. Os ciclos do mercado é a maneira que as pessoas mais facilmente conseguem prever o futuro do mercado e com isso ganhar dinheiro. Vou explicar para vocês na tela. Hoje a gente vai usar bastante a tela aqui. É sempre um prazer estar com você. Meu nome é Michel. Compartilhe o link dessa live nos seus grupos, com seus amigos, com todas aquelas pessoas que você quer o bem, pensando assim, cara, a gente está num fundo de mercado, a gente está num melhor momento para entrar no mercado de cripto, institucionais entrando, governo americano entrando. Eu quero que você entre também, vem comigo, vamos nessa. Bom, para já começar, vamos para a tela porque tem Token News, notícias da semana, tem muita coisa aqui que eu preciso mostrar para vocês. O que mais bombou essa semana, sem dúvida nenhuma, foi a fala do Trump. Ele teve num evento especializado em Bitcoin e ele falou isso aqui, ó: vou transformar os Estados Unidos em uma superpotência de Bitcoin. Entre outras coisas, o tema, o discurso foi todo pautado na importância do Bitcoin, no que o Bitcoin pode representar no futuro, de que os Estados Unidos não vão mais vender Bitcoins. E eu trago uma curiosidade para você. Você sabia que os Estados Unidos têm mais ou menos 210 mil Bitcoins? É um dos maiores holders de Bitcoin do mundo, é o governo americano. Isso representa mais ou menos 1%. Ele ainda garantiu que os Estados Unidos continuarão comprando Bitcoin, vão holdar, não vão vender esses Bitcoins. Enfim, me pareceu que o Trump está muito de olho nessa questão do negócio Bitcoin, na oportunidade em ganhar popularidade, obviamente, e que isso pode ser grande lá na frente. Vamos acompanhar. Para nós que estamos entrando no mercado de criptomoeda, que estamos investindo no mercado de criptomoeda, é uma notícia simplesmente excelente. Outra notícia que eu separei aqui para vocês, ó: Bitcoin bateu novo recorde de preço em reais. Por que em reais, Michel? Em dólar ele ainda não bateu o novo recorde, chegou muito perto. Em reais ele bateu esse recorde de preço porque o real está muito desvalorizado perante o dólar. Chegou a bater ali mais de 5,60, né? O preço do Bitcoin ele chegou a 380,5 mil reais na manhã de sexta-feira. Sabe como é que você vê o preço do Bitcoin? Muito facilmente, você vem, digita aí na busca assim, ó, Bitcoin real, você dá enter, aqui no próprio Google vai te mostrar, inclusive, tá maior do que o que tava ali, olha, tá quase 400 mil reais, o Bitcoin, recorde dos recordes. Se eu mostrar em todo o tempo, olha só o gráfico do Bitcoin, ele nunca esteve tão caro perante o real. Olha que loucura. Você tá vendo que tem uns momentos que o gráfico sobe, aí ele desce, aí ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Agora ele tá subindo de novo. Isso chama ciclo do mercado. A gente vai estudar sobre isso daqui a pouco, tá? Ah, eu quero ver, Michel, o Bitcoin em dólar. Você coloca Bitcoin em dólar aqui. É um jeito muito fácil, olha lá. Muitíssimo perto do topo histórico também, ó. Ele tá nesse exato momento da gravação do nosso vídeo, ele está rompendo o topo histórico, ou seja, o maior valor de todos os tempos. 21.000%, ele se valorizou em todo o período. No último ano, 137,7%. Nos últimos 6 meses, 61,13%. Não teve nada. Vamos ver no último mês? 14,61%. Não tem investimento melhor, não tem momento melhor para você entrar no mercado de criptomoedas do que agora, tá? Mais uma notícia para você aqui: Banco Central deve finalizar a regulamentação de cripto no início de 2025. Isso aqui é muito importante para a gente, inclusive,
Eu participei em algumas coisas ali relacionadas à nova legislação, algumas coisas que vem aí, e a legislação está amadurecendo cada vez mais. Isso é bom, sabe por que que isso é bom? O mercado de criptomoedas, quando a gente aprende sobre Bitcoin, vou voltar na tela para eu falar com vocês. Quando a gente aprende sobre Bitcoin, a gente traz com o nosso aprendizado um viés. O que é o viés? O viés da descentralização, do anonimato, de tudo aquilo que vinha junto com o Bitcoin, que estava escrito no white paper do Bitcoin. Podemos no futuro fazer um programa aqui só sobre o white paper do Bitcoin, que basicamente é como se fosse um manual de instruções que apresenta o Bitcoin e fala como ele funciona, tá? E aí, acontece que quando a gente aprende sobre criptomoedas, vem na nossa cabeça assim, cara, isso aqui é descentralizado, isso é para ser descentralizado, isso nunca pode ser regulamentado. Só que na prática, o que que a gente vê? A gente vê que vai existir sim um mercado descentralizado, só que vai existir um mercado regulamentado. Esse mercado regulamentado, ele é maravilhoso para todo mundo, sabe por quê? Porque tem um monte de investidores que não entraria no mercado se esse mercado fosse sem regulamentação. Se ele for proibido, então nem se fala, mas sem regulamentação do jeito que é hoje, porque hoje o Bitcoin ele não é proibido, não é ilegal, as criptomoedas não tem nada de legalidade aqui, tá? Só que não existe uma regulamentação dizendo como é que você vai tributar, como é que você vai declarar no seu imposto de renda, o que é que você pode, o que você não pode fazer, não tem nada de regulamentação. Essa regulamentação vai trazer mais gente para o mercado, essa é a minha opinião, beleza? Mais uma notícia aqui para a gente: o CEO do Telegram prevê a adoção em massa de blockchain esse ano. Eu trouxe essa notícia aqui por um motivo. O Telegram ele vem crescendo muito no mercado de criptomoedas. Por estar crescendo muito no mercado de criptomoedas, eu acredito que o Telegram será um dos grandes hubs de criptomoedas do futuro. Eles criaram uma própria blockchain chamada e uma criptomoeda chamada Tom, e lá dentro as pessoas conseguem criar outras criptomoedas, negociar. Ele se tornou um centralizador, mas não no sentido que eles comandam, mas assim, um hub, um local onde as pessoas se encontram para tratar e negociar criptomoedas. E eles estão acreditando muito nessa adoção em massa ainda em 2024. Muito interessante isso. Mais uma notícia aqui para a gente: o mercado de tokenização vai impactar todos os setores da economia. Eu já falei aqui para vocês que a tokenização, na minha opinião, serve para todos os tipos de negócio. Inclusive, se você tem qualquer tipo de negócio, por favor, comenta qual é o seu negócio aqui embaixo, que eu vou te falar como é que a tokenização pode impactar o seu negócio. Deixa o comentário que eu vou responder você, tá? Você tem que entender como, por quê? Porque isso pode trazer simplicidade, isso pode trazer economia, isso pode trazer escala para o seu negócio. Eu vou mostrar hoje, quando a gente for falar sobre tokenização ali, sobre ativos do futuro, vou mostrar para vocês umas oportunidades, vocês vão ver como é que um negócio específico está escalando através da tokenização. O quanto antes o seu negócio se tokenizar, antes você será beneficiado disso, tá? Mais uma última notícia aqui pra gente: como a tokenização está transformando o mercado de energia renovável. Vocês vão ver daqui a pouco, vou mostrar para vocês um projeto, mas basicamente, ao tokenizar energias renováveis, você amplia a oferta de energia renovável. Pessoas que antes não conseguiam investir nessa energia renovável agora podem investir, e dessa forma a gente diminui o consumo de energia sujas, aumenta o consumo de energia renovável, distribui renda para mais pessoas, enfim, tem uma série de benefícios aqui envolvidos, tá? Mercado, cara, cada vez que eu venho aqui, trago o nosso Token News, nossas notícias, o mercado se mostra mais aquecido, mais inflamado, e você vai ver isso ainda pelo próximo ano, um ano e meio. Então, nossa, por favor, tá na hora de você entrar no mercado. Se você, inclusive, se você tem, eu não entro no mercado por causa disso ou daquilo, comenta aí, vamos conversar sobre isso. Hoje o conceito que a gente vai aprender aqui é o conceito de ciclo de mercado. Ciclo de mercado é simplesmente um ciclo mesmo. Ele vai, faz um monte de coisa, volta para o ponto onde estava e repete aquilo tudo de novo. E repete, repete, repete. O conceito de ciclo de mercado, ele não é um conceito do mercado cripto, ele é um conceito do mercado de investimentos. Isso acontece na sua casa, isso acontece no seu bairro, isso acontece no seu estado, isso acontece no seu país, isso acontece na economia mundial, isso acontece com Bitcoin, com dólar, com ouro. Todos os ativos financeiros que têm algum valor, movimentam dinheiro, eles passam por ciclo de mercado. Vou dar um exemplo, você vai entender bem. Aí na sua casa,
Na sua casa, provavelmente você tem uma renda, pode ser ela linear ou não. O que que é linear? Todo mês você recebe um dinheiro ou não? Você é empresário, tem mês que você tem mais, tem mês que você tem menos. Independente disso, tem umas épocas que você tá com mais dinheiro, tem umas épocas que você gasta muito, tem umas épocas que você tá com mais dinheiro, tem umas épocas que você gasta muito. Quer um exemplo disso? A família a classe média brasileira é mais ou menos assim. Eu sei porque, cara, foi assim durante a minha vida inteira. Começa o ano, os pais receberam, meus pais ali recebiam 13º e tal. Meu pai era serralheiro, é ainda serralheiro. Juntava uma grana ali. Às vezes a gente viajava ali na virada do ano, às vezes não. E vinha no mês de janeiro, vinha material escolar, vinha IPVA, IPTU, uma série de contas do início do ano. Então, no fim do ano, crescia a renda da família com 13º, com algumas coisas nesse sentido, férias da minha mãe e tal. Quando entrava no mês de janeiro para fevereiro, o gasto era muito alto. Aí passava o início do ano se recuperando. Meu aniversário era em abril, eu me lembro que no meu aniversário minha mãe sempre estava muito quebrada. E aí, quando ia chegando no fim do ano, aí já estava um pouco melhor das pernas, aí vinha novembro ali a primeira parcela do 13º e tal, aí recuperava, aí às vezes dava uma viajadinha, aí vinha início do ano aquele monte de conta de novo, material escolar, uniforme, IPTU, IPVA, não sei o que, não sei o que, e aí fica esse ciclo. Na sua cidade é mais ou menos assim, tem uma época que tem muita obra, muita obra, muita obra, aí daqui a pouco as obras parece que não vão, aí daqui a pouco parece que foi tudo abandonado, aí parece assim, gente, ninguém faz nada nessa cidade, daqui a pouco entra algum dinheiro de algum lugar e as obras voltam e tal. Isso são os ciclos. Isso acontece também no mercado de cripto e no Bitcoin. Existem algumas formas, algumas pessoas que tentam prever esse ciclo ou explicar como esse ciclo funciona. Uma dessas maneiras que eu gosto muito chama Stock to Flow. Vou mostrar agora na tela para vocês entenderem como é que é isso. Olha só, esse coloridinho aqui, ó, é o preço do Bitcoin ao longo do tempo. Essa linha cinza atrás é a linha que mostra o Stock to Flow. Então, o Stock to Flow ele diz mais ou menos o seguinte: o Bitcoin vai subir, vai diminuir a subida, vai subir, diminui a subida, sobe, diminui, sobe, diminui, aí sobe de novo, diminui, aí sobe, tá vendo? Ele tem uma lógica na subida de preço que ela é movimentada principalmente pelo halving, que é essa linhazinha traçada. Talvez não esteja muito claro para você, mas aqui onde eu estou mostrando o mouse, tem uma linhazinha aqui, ó. Aqui tem outra linhazinha dessa, ó, tá vendo? São os halvings do Bitcoin. A gente vai ter uma aula, um momento para explicar do halving, só que para você já entender, para não ficar boiando aí, o halving é o momento que o Bitcoin passa a ser minerado com mais dificuldade, tá? Ao longo do tempo, desde lá de 2008, a gente vê que o preço do Bitcoin acompanhou o Stock to Flow. Obviamente que ele não é uma linha tão certinha assim, mas você vê que ele subiu, estabilizou, aí ele subiu, estabilizou, aí subiu de novo, ele estabilizou abaixo da linha do Stock to Flow e agora ele está pronto para subir novamente para um novo valor que muito se espera que seja ali na casa dos 300, 400 mil dólares. O Stock to Flow fala até em 1.200.000 dólares por Bitcoin. Olha que loucura. Isso acontece por conta dos ciclos. O halving do Bitcoin cria um ciclo também. Só que o próprio ciclo financeiro dos mercados também cria uns ciclos. Dá uma olhada aqui. Isso aqui foi o gráfico do preço do Bitcoin. Olha só. Lá em 2018, olha aqui. Lá em 2018, o Bitcoin teve uma alta, 2017. Aí fez um topo aqui. Isso aqui, quando faz esse morrinho aqui, é topo, tá vendo? Significa que ele chegou num preço aqui que na época foi 19 mil dólares. Depois ele caiu, entrou num período de bear market, chegou lá, ó, cerca de 3 mil dólares. Ficou um tempo lateral, ou seja, isso aqui é uma linha do tempo, ó, ele foi andando pro lado aqui, até que chegou ali em 2021, logo após o halving, ele fez isso aí no preço que você tá vendo. Ele foi lá, ó, saiu aqui de 12 mil dólares e foi lá em 60. Ele saiu aqui de 12 mil dólares e foi lá em 64 inicialmente e depois 69 mil dólares. Olha só o quanto ele valorizou. E aí, depois disso, o Bitcoin caiu novamente, lateralizou novamente e agora de novo ele começou a subir. Michel, então ele já subiu, já fez um novo topo? Fez, mas olha só.
o momento que estamos agora, pensando em ciclo, é como se esse, deixa eu pintar aqui para você ver, é como se esse topo todo aqui correspondesse a esse topo aqui, ó, a esse topo aqui, ó. Aí você pensa assim, Michel, mas um é muito menor que o outro. Não, é só porque um eu dei zoom, o outro não, quer ver? Olha lá se eu der zoom naquele topo lá de trás, como ele fica igualzinho o atual, olha só. Olha só se ele não tá igual. Aqui foi um topo único, por isso que ele fez só um pico. E aí, se eu olho e vejo assim, poxa, onde é que ele chegou no preço naquela época? Foi aqui nessa linha azul. Repara, ele fez esse movimento, lateralizou, e aí depois ele ficou andando pro lado abaixo da linha azul. Quando ele passou da linha azul, olha que loucura isso aqui. Olha que loucura isso aqui. Quando ele passou da linha azul, olha o que ele fez. Olha o tanto que ele subiu. Olha o tanto que ele subiu. Olha que loucura. Agora você entendeu, né? Olha só o tanto que ele subiu. Se ele subir esse mesmo tanto, eu acredito que não vai subir tanto, tá? Mas se ele subir esse mesmo tanto que subiu depois do topo anterior, olha o que ele vai fazer. Só para você ter uma noção dos ciclos de mercado. Aqui é o topo atual. Vamos pegar e vamos desenhar uma linha ali. Olha só, eu vou pegar essa linha aqui, ó, e vou desenhar uma linha que vem daqui até aqui. Tá? E aí eu vou pegar essa mesma linha, tá? Vou pegar essa mesma linha e vou colocar ali, só para a gente ver para onde ele iria. Ele iria lá, ó, em mais ou menos 118 mil dólares. Na verdade, eu pensei que iria até mais. Esse valor aqui, eu acredito que ele chegue. Na minha opinião, ele vai ali pelos 350 mil dólares. Então, mostra o tanto que uma vez rompido o topo anterior, que é o que a gente está fazendo agora, o Bitcoin está exatamente tentando romper o topo anterior, o quanto ele pode valorizar. Isso se dá pelo ciclo de mercado. Prova desse ciclo é que, olha só que loucura, agora você vai falar assim, nossa, como as coisas são relacionadas. Olha só que loucura. O que estava acontecendo no mundo? O que estava acontecendo no mundo aqui? Em dezembro de 2017 para o início de 2018, você lembra? Talvez você não se lembre, mas você se lembra com certeza o que estava acontecendo aqui no mundo em 2020 para 2021, que foi esses dois topos. Sabe o que estava acontecendo aqui? Crise do Covid, lockdown. Esse período aqui foi um período que os governos precisaram emitir muito dinheiro, imprimir muito dinheiro. Quando eles imprimiram muito dinheiro, o que aconteceu? Muita liquidez no mercado, as pessoas compraram Bitcoin, e como as pessoas compraram Bitcoin, elas precisaram, como é que eu digo? Dividir a mesma fatia do bolo, porque são 21 milhões de Bitcoin e acabou. Não tem mais Bitcoin do que isso. Se não tem oferta suficiente, ou seja, se a oferta de Bitcoin ela é limitada e a demanda ela cresce, o que acontece? O preço cresce. Isso são os ciclos de mercado. Ciclos de mercado a gente vai falar várias e várias vezes mais, mas é importante você entender que os ciclos eles sempre se repetem, eles não são exclusividade do mercado cripto, eles inclusive acontecem em todos os mercados, bolsa americana, bolsa brasileira, todos eles passam por ciclo, e quando eles passam por esses ciclos, a gente tem oportunidade de mercado, a gente está passando por esse ciclo agora no Bitcoin. Oportunidade de ouro não podia ser outra coisa. Nós estamos no fundo de um ciclo. A gente já passou um período chamado bear market. Que período é esse, Michel? É o período que os preços caem muito e depois voltam a subir, que é esse período aqui, ó. Ele já passou. Quer ver? Vou pegar exatamente para você esse período aqui. Deixa eu limpar a tela para você ver. O período do bear market já passou, que é exatamente esse período aqui, ó, que ele saiu daqui, ó, e foi lá, ó, lá embaixo o preço. Depois ele voltou e já está aqui de novo naquele mesmo preço que estava há 2 anos atrás. Esse período aqui, que veio ali de novembro de 2021 até agora março de 2024, ele foi um período chamado de bear market. Esse período já passou. Se ele já passou, a gente está no fundo de um ciclo de mercado. E daí as nossas oportunidades de ouro vão surgir. Tanto vai surgir a oportunidade de ouro aqui pro Bitcoin, como eu acabei de mostrar para você, uma perspectiva de preço, como vai surgir a oportunidade de ouro também para as altcoins. Várias outras moedas que não são só o Bitcoin. Dá uma olhada nisso aqui, olha. Existe uma coisa no mercado chamado market cap.
que basicamente é quanto de dinheiro existe dentro do mercado de criptomoedas. Nesse momento, a gente está com mais ou menos 2 trilhões e 42 bilhões de dólares no mercado de cripto. Só que existe uma outra coisa também, que é a dominância do Bitcoin. Tá vendo bem aqui em cima, ó, aqui onde está meu mouse? Eu vou clicar aqui para mostrar para você. A dominância do Bitcoin é quanto desses 2 trilhões são Bitcoin e quanto não é. Se você percebeu, o Bitcoin vem perdendo essa barra azul aqui. Só que apesar disso, nos ciclos ele ganha, olha. Tá vendo ali que chegou a 39%? Deixa eu ver se eu cresço a tela aqui para você. Olha só o que acontece. Em determinado momento, a dominância do Bitcoin esteve baixa, 38,65%. Em determinado momento, que esse momento é agora, está em mais de 50%, 55%. Só que em algum momento ela vai despencar, como aconteceu aqui, ó, coincidentemente lá em 2021. Olha só, em 2021 chegou a 71% e depois reduziu para aqueles 38% que eu te mostrei. O que isso significa? Aqui que está a nossa oportunidade de ouro de hoje. Quando a dominância do Bitcoin cai, mas o mercado está crescendo, significa que está chegando dinheiro, mas esse dinheiro não está indo para o Bitcoin. Olha só que sacada. Se ele não está indo para o Bitcoin, ele está no mercado cripto, ele está indo para onde? Para as altcoins. Se a gente olhar para os ciclos passados, olha que interessante. Quando ela saiu do Bitcoin, olha lá, ele estava aqui em 71%. Olha, Ethereum estava 10, Solana 0,01. Só vamos pegar o Ethereum, Solana e BNB. 10, 0,01, 0,67. Quando eu venho para o momento atual, o Ethereum foi para 17, a Solana para 3 e o BNB para 3,58. Significa que entrou muito mais dinheiro em Ethereum, Solana e BNB do que entrou em Bitcoin, percentualmente falando. Ou seja, Ethereum, BNB e Solana valorizaram muito mais do que o Bitcoin. Tô falando que, meu Deus, não vale a pena comprar Bitcoin? Não. Tô falando que você, entendendo esses ciclos, você vai saber que, poxa, eu vou comprar Bitcoin e vou comprar altcoins, porque quando o Bitcoin começar a perder dominância, as altcoins vão disparar. Quando as altcoins dispararem, aí tá uma mina de dinheiro, grandes oportunidades, grandes coisas. Só para você ter uma ideia, eu tava atuante no mercado no ciclo de 2021. A gente via, tipo assim, uma moeda valorizou 30% hoje, você pensa, nossa, perdi a alta. Aí amanhã ela valorizou mais 30, 50, 40. Quando você vê ao longo de semanas, meses, a moeda valorizou 2.000%. Aconteceu muito, muito de verdade. Sem exagero, que aconteceu muito em 2021. Obviamente, foram todas as moedas? Não. Obviamente, foi qualquer coisa? Não. Mas quem estava atuante no mercado, entendendo, se aprofundando, pegou várias dessas oportunidades. Falamos hoje sobre rendimento com energia renovável, né? Dá uma olhada nessa oferta aqui, eu vou te explicar sobre os tokens do futuro a partir dessa oferta que eu achei extremamente interessante. Vamos para a tela aqui, olha só. Isso aqui é uma oferta que está agora lá na Tokeniza, tokeniza.com.br, você tem acesso a essas ofertas. Essa oferta aqui, olha só, renda passiva com energia solar. Olha que interessante, e aí eu já quero que você veja isso aqui como investidor e como captador. Olha só, essa rentabilidade aqui tem de 20, vai pagar para quem investir 24% ao ano. Para você ter uma ideia do que é isso aqui é 4 vezes mais do que você ganharia na poupança, 2 vezes mais do que você ganharia em qualquer investimento aí do mercado tradicional. Aí você pensa assim, Michel, como isso é possível? Aí que entra a mágica da tokenização. Isso aqui é feito por uma empresa, tem os dados dela aqui, tem documentação, tá tudo aqui, ó. Vou pegar a lâmina técnica aqui para te mostrar. Essa empresa chama Use Energia. Ela vai pegar o dinheiro arrecadado e vai ampliar a quantidade de painéis solares que ela tem. E aí aqui ela está explicando como é que funciona, o risco e tal. O que a Tokeniza fez? Ela pegou o imóvel dessa empresa como garantia de que ela vai pagar a todos os investidores. Então, isso aqui tá lastreado. Ela pegou o imóvel dessa empresa e falou o seguinte, olha, eu pego o seu imóvel como garantia, você vai fazer a captação, no caso aqui de R$600 mil, e uma vez captado esses R$600 mil, você vai pagar 24% ao ano, ou seja, 2% ao mês para os investidores num período de 40 meses. Para o
Investidor é maravilhoso, porque ele está recebendo 2% ao mês ou 24% ao ano. Para o captador é maravilhoso também, sabe por quê? Porque a Usa Energia, que é essa empresa que vai fazer esses painéis solares, olha as fotos deles aqui. Se eles fossem fazer diretamente no banco, primeiro, muito provavelmente o banco ia criar uma série de dificuldades para pegar a usina deles aqui como garantia. Esse é um primeiro problema. Um segundo problema é que dificilmente eles iam conseguir 2% ao mês no banco. O banco ele vai cobrar aí a partir de 3,5% se você for um excelente cliente, tiver laço, tiver um monte de coisa, mas na prática a gente está vendo 6, 7% ao mês. Então, olha o tanto que eles economizaram, olha o tanto que o investidor vai ganhar e ainda, além de tudo isso, eles vão ampliar uma mini usina de energia solar e com isso eles vão ter a melhoria de meio ambiente, provavelmente vai haver um desenvolvimento na região onde está instalada as placas, são muitas coisas interessantes envolvidas nisso. Vale muito a pena você dar uma olhada. A Tokeniza ela faz exatamente esse meio de campo, onde ela vai criar o lastro disso, vai verificar a documentação, fazer compliance, entender se o investimento vale de fato a pena, porque não basta ter um investimento que em número seja rentável, ele precisa ser pago, ele precisa ter garantia, ele precisa ser interessante. Então, poxa, que é uma coisa mais interessante do que você investir em usina solar hoje em dia, você desenvolve um local, você atende questões de ESG, de sustentabilidade, enfim. Deem uma olhada. Na minha opinião, para o curto prazo, é uma das áreas que mais vai crescer. Por quê? Porque eles conseguem pagar bons rendimentos para o investidor e para o captador também é um bom investimento criar e gerenciar a sua usina solar. Essa captação específica está em 1% captado, então provavelmente quando você estiver assistindo aí, ainda seja possível você investir. Uma vez encerrado aqui, precisa obviamente esperar próximos ou quem sabe você propor a sua captação aí para a sua região, não sei com que você trabalha, mas muito provavelmente, como eu sempre venho falando aqui, deve existir uma maneira em que você consegue também incluir a tokenização nos seus negócios. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês, é sempre um prazer compartilhar um pouco das coisas que eu estou vendo na semana, que eu estou estudando, que eu estou aprendendo, que eu estou investindo. É sempre um prazer compartilhar isso com vocês. Todas as terças-feiras às 20 horas estamos aqui. E olha, lembre de deixar o seu comentário, vou responder todo mundo que comentar aqui, beleza? Um abraço, tamo junto.